como equilibrar energia feminina e a energia masculina para se tornar cada vez mais uma mulher mais bela e mais próspera. Esse é o nosso assunto da live de hoje, onde eu vou trazer uma convidada muito especial, a Jaque Lima, que ela trabalha como terapeuta de mulheres, mentora de mulheres, e ela aborda esse tema também, que vai de encontro com o nosso movimento das belas e prósperas, né? A nossa convidada de hoje, ela trabalha com mulheres, já trabalhou com mulheres casadas, hoje ela direciona o conteúdo dela, as mentorias dela muito para as mulheres solteiras também. A Jaque chegando aí, seja bem-vinda, Lilica. Gente, já pega o aviãozinho aqui, ajuda a gente a compartilhar. Já vou chamar a Jaque para poder participar com a gente. E nosso tema de hoje é esse, né? Como equilibrar essa energia feminina, essa energia masculina. O que é essa energia? Porque até um tempo atrás a Késia não sabia direito o que significava isso. E hoje, uma nova geração de mulheres que querem entender melhor sobre o que é isso. Então a Jaque vai começar explicando pra gente sobre o que é essas energias. Depois a gente vai ver como que funciona essas energias, né, dentro da gente, como que é isso na prática, como que a gente pode vibrar mais na energia feminina do que na energia masculina, né? Quando a gente tá na energia trocada, que é o que tem acontecido com muitas mulheres, vibrando mais na energia masculina do que na feminina, o que isso acontece dentro de um relacionamento ou para você conseguir um relacionamento? Então nós vamos bater um papo sobre isso aqui hoje. Vou chamar não, já me chamou aqui, né? Deixa eu aceitar para ela vir. Ah, minha amiga querida, Cleide, boa noite. Deixa eu aceitar aí. Jaque, oi. Olá, boa Boa noite! noite, lindeza, tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. A galera que tá chegando aí tá ouvindo e vendo a gente bem, tudo ok? Tudo sob controle aí? Boa noite, meninas. Olha, já peguem o aviãozinho aqui e já vamos compartilhar em nome de Jesus essa live, tá? Pra gente poder transbordar muito aí na vida dessas Eu já vou mulheres. compartilhar aqui. Pera aí um minutinho. Isso! Vamos, bora compartilhar. Cleiton já deu o feedback aqui, ó, tudo ok. Então, estão vendo e ouvindo a gente. Deixa eu mandar aqui para umas 50 galera aqui para falar: opa, nós estamos aqui. Porque eu acredito que esse conteúdo vai agregar muito na vida das mulheres que nos seguem, né? Tanto tem seguido o movimento das belas e prósperas, o movimento da Jaque, que é as autênticas. Então, ela vai falar um pouquinho também desse movimento dela, como que ela entrou aí nesse mundo feminino aí, né? Ela vai se apresentar pra gente e dar início à nossa live, né, Jaque? Em nome de Jesus, pode se apresentar, fique à vontade. Exatamente. Boa noite, minhas autênticas. Boa noite, belas e prósperas. É um prazer estar com vocês aqui hoje para partilhar um pouco de conhecimento de um assunto que realmente transformou a minha vida quando eu tomei conhecimento, fez muita diferença, né? E eu tenho certeza que pode transformar a sua também, se você se identificar, como a maioria das mulheres se identifica com esse tema. Então, eu acredito que vai ser uma noite de aprendizados para gente. Até mesmo para mim, que vou transbordar na sua vida, quanto para vocês, porque a gente sempre faz uma troca, né? Eu deixo um pouco e levo um pouco de vocês. Eu sou Jaque Lima, sou treinadora comportamental, sou palestrante, mentora de relacionamentos e também trabalho com constelação familiar à luz da Bíblia. Eu gosto de fazer um parêntese, né, quando eu falo sobre constelação e explicar, porque a maior parte das pessoas cristãs, assim como eu, como Kézia e tal, tem muito preconceito com relação a esse tema, assim como eu, confesso, também já tive um dia. Mas essa é uma ferramenta terapêutica maravilhosa e que traz muitos conceitos onde nós vamos entender o nosso lugar, a nossa posição no nosso sistema familiar e resolver assim muitos problemas, reconciliar com esse sistema. Só que pela tradução do alemão, que é Hausstellung Family, foi traduzido para o inglês, ficou Constellation, aí o pessoal pegou para o brasileiro a constelação e ficou aqui no português meio que tipo assim, é meio místico e não tem nada a ver uma coisa com a outra. O objetivo aqui
é exatamente entender qual a posição você ocupa no seu sistema e conseguir trazer para você algumas percepções que você nunca teve, né? Não é o nosso tema de hoje, mas eu gosto de abrir esse parênteses e falar, porque por mais que Bert Hellinger tenha observado sobre as constelações, o que vale para nós cristãos é sempre a palavra de Deus. Então, se tiver algo que você ouve por aí que não está alinhado com aquilo que o Senhor criou, não serve para nós dentro da constelação, mas é um movimento que traz bastante cura também. Então, só para esclarecer. E hoje nós vamos falar um pouco aí, né, dessas energias masculina, feminina. O que é isso, né? Igual o Globo Repórter, né? De onde vem, o que são, o que come, por aí vai. É uma coisa que eu tomei conhecimento em 2018. Eu nunca tinha ouvido falar o que é essa tal de energia masculina e feminina. E o dia que eu tive conhecimento dessa informação, eu falei, nossa, foi igual um soco no estômago. Eu falei, é eu todinha essa mulher masculina aí? Sou eu todinha. Uma mulher que quer fazer demais, que tá aí querendo salvar os outros, que tá querendo assumir o controle, que tá se impondo. Eu falei, Senhor, o que é isso? Sou eu aí todinha. E não percebia, né? Diante de todos esses desafios, a vida agitada, e a gente, como mulher, luta tanto, faz tanto para poder querer ter uma posição na sociedade, para mostrar como nós fazemos bem e na realidade todos sabem que fazemos bem, mas a sociedade nos cobra de uma forma que a gente acaba tomando outros rumos e aí a gente meio que se perde nesse conceito de empoderamento, né, que deveria ser apenas tomar um poder, mas a gente acaba desvirtuando o significado. E isso vai impactando em outras áreas da nossa vida, principalmente dentro das relações. E aí eu passei por uma crise no meu casamento há 5 anos atrás. Hoje eu tenho 10 anos de casada, né, com o William. E eu precisei estudar, aprender para eu conseguir restaurar o meu relacionamento, o meu casamento. E muito dessa energia masculina que eu tinha foi o que causou a crise e me levou à beira do divórcio. Então, fazer esse movimento contrário, que é o movimento de voltar para casa, né? Como eu costumo dizer, é fazer a curva e querer voltar para a essência, voltar para aquilo que Deus criou, nós como mulheres, é o que me fez tomar iniciativa para poder querer buscar a restauração do meu casamento. Você quer conduzir me perguntando algumas coisas? Quer dizer, eu posso fazer tipo uma aula e vamos seguindo? Uai, bora seguindo, pode dar continuidade. Eu acho assim fantástico que cada mulher ela vai ter um processo onde ela vai ter essa consciência de que, opa, tem alguma coisa que tá fora do lugar, né? Então, assim, eu tive isso há 1 ano e meio atrás, presta atenção. Então, meu processo, né? O seu processo há 5 anos, meu processo foi 1 ano e meio, porque eu também nunca tinha escutado falar em energia feminina, masculina, gente, o que é isso? E aí, na verdade, eu comecei um processo espiritual de 3 anos pra cá, Sim. intensificado. Mas aí, buscando a espiritualidade, aí eu fui caminhando para esse lugar de mulher. Foram acontecendo algumas coisas e eu falei, peraí, tem alguma coisa errada, eu tô meio que fora daquilo que Deus tá me moldando, sabe? E aí, buscando essa espiritualidade, eu fui encaixando e entendendo esse lado aí desse lado feminino, né? Que eu falava, opa, peraí, eu tô vibrando. Gente, igual você falou, quando eu ouvi falar, eu falei, essa mulher é eu, meu Deus do céu. Então, não existe, né, mudança no mesmo nível de consciência que você tá. Se a gente acha que a gente não tá errado, que tá tudo bem, não vai ter mudança. Se eu acho que eu não preciso, se eu não tô errada, eu não vou mudar, né? Então, nosso papel, eu acredito que o seu movimento das autênticas também, da Belas e Próspera, é ativar essas mulheres que vão chegar nesse nível de consciência de que vão mudar. A Ju falou assim: eu precisei entender o que era ser vulnerável para melhorar relacionamento e vida, deixar de ser a heroína. Justamente. Isso faz todo sentido e eu também fiz. Então pode continuar, Jaque. Pode continuar falando aí sua aula, explicando aí o que é essas energias e como a gente já tinha combinado mesmo, pode dar essa sequência aí. Pode ir lá. Se eu tiver que te interromper, eu levanto a mão aqui, te faço uma pergunta ou Fique à vontade. Tá? Pode. Nesse movimento, eu também passei por esse processo de querer juntar o espiritual e me identifiquei muito com a mulher de Provérbios, sabe, Kézia?
Foi assim, duas coisas que me deram um norte para eu começar a buscar, a estudar, entender mais. Claro, assim, hoje eu tenho várias outras formações, né? Tem coach, tem um monte de coisa, mas vamos dizer assim, eu citei aqui o principal da Jaque como abertura de apresentação aqui e tal, mas eu basicamente entendi que eu precisava voltar para minha essência, que era essa mulher feminina e que eu estava totalmente masculina, despolarizada, e busquei muito na palavra de Deus onde eu poderia me encontrar, né? Então, assim, a mulher virtuosa e Esther são mulheres assim que me direcionaram muito na palavra do Senhor para eu poder conseguir me perceber de novo e fazer esse caminho de volta. Mas já adianto para as mulheres aqui que estão nos ouvindo ou que vão ouvir num outro momento após essa live, né, gravada, que as pessoas elas focam muito nessa questão de feminilidade, baseado nos comportamentos, nas roupas, nas atitudes. E mais do que isso, o feminino ele é o sentir. Ele é um processo que vem muito de dentro. E por ele ser um processo interno, você vai levar tempo para conseguir, de fato, fazer esse caminho. Não é simplesmente, vesti uma roupa hoje, maquiei, fiz as unhas, coloquei salto alto e estou me sentindo feminina. Sim, isso é super bacana, vai te ajudar demais nesse processo, vai estimular, vai ser talvez até um gatilho. Mas você tomou banho, acabou no outro dia, assim, não mudou nada. Então, na realidade, tem que ser um processo de reconstrução que parte de dentro para fora, para você sentir-se feminina, para conseguir estar e manter, sustentar isso durante um período. Então, não adianta simplesmente assim, dormi hoje masculina, acordei feminina no dia seguinte, mudei, tô ótima. Não é assim que funciona. Se você veio aqui buscar uma receita rápida, eu sinto te decepcionar. Mas não é assim. E não tem também um tempo. Para mim pode ser rápido, para você pode ser mais ou menos, para a Kézia pode ser mais longo o processo. Então vai depender muito de cada uma. Mas para a gente dar início, então, o que são essas energias, né? O que é, enfim, essa energia masculina e energia feminina? E aí, Jung, né, que é o pai da psicologia analítica, ele já falava na teoria do inconsciente coletivo, ele já trazia que nós temos essas energias dentro de nós, independente do gênero. Então, independente se nós somos mulheres, nós temos o masculino e o feminino em nós, e independente se há um homem, o homem tem o masculino e o feminino nele. Então, ele deu nome para isso, ele deu o nome de ânima e ânimos, onde ânima é o lado feminino inconsciente desse homem, e ânimos é o lado masculino inconsciente em nós, mulheres, né? Então, independe do gênero, do estado civil, da situação. Assim como há muitas dualidades de tudo que Deus criou na Terra, né? Assim, a gente tem o dia e a noite, nós temos positivo masculino, homem, mulher. Então, assim, o mundo ele é cheio de dualidades. E por esse motivo, nós precisamos entender quando nós estamos despolarizadas daquilo que é a nossa essência. Porque como mulheres, a nossa essência é passar a maior parte do tempo na energia feminina. E os homens, na essência deles, passaram a maior parte do tempo na energia masculina. E isso tem que fluir de uma forma natural, como uma dança, onde no decorrer do dia eu posso oscilar, posso estar num momento exercitando mais da minha energia masculina e de repente voltar para a feminina e depois estar na masculina de novo. Só que eu preciso entender que principalmente no nosso relacionamento homem e mulher, né? Nós precisamos estar com a energia de essência, senão nós vamos bater de frente, vai dar uma briga. E a briga é pesada, é feia, é isso que desgasta o relacionamento. Então, assim, baseado nisso, muitas pessoas estão despolarizadas daquilo que é a sua essência. Por isso que nós temos muitas mulheres
com muita energia masculina. E a culpa nem tanto é delas, não. Vamos buscar aí, talvez pela sua história de família mesmo. Você teve uma mãe que era forte demais, que precisou te criar sozinha, uma avó que era ali a matriarca da família, que ela que mandava, comanda tudo ali. Talvez a vida precisou fazer você forte, você é uma mãe solteira, você teve que batalhar para criar seu filho. São várias as situações, cada uma de nós tem a sua história e muitas vezes a nossa bagagem já vai fazer com que a gente traga essa força e com isso junto à masculinidade, no sentido de termos que estar mais atuante nela. Mas a gente vai se perdendo de si mesma, porque isso é uma coisa silenciosa. E aí, como a gente vai se perdendo, fica mais difícil voltar. Então, o choque é maior, porque a gente se perde daquilo que é uma essência, não consegue muitas vezes perceber que está agindo assim, acha que é tipo, é a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, e eu vou viver assim, vou morrer assim, e por aí vai, né? Então, a gente se perde disso, não percebe que, de fato, nós estamos longe demais daquilo que é o plano original do Senhor para a nossa vida. E quando a gente começa a se deparar com situações de conflito nas relações, de conflito nos trabalhos, de conflito com as pessoas que a gente ama e tudo mais, as pessoas começam a nos rotular. Ai, que mulher chata, que mulher antipática, eu não dou conta, você só reclama. Para você ter ideia, Kézia, o meu marido, na época da crise do meu casamento, ganhou um apelido. Maria Reclamadeira. Era o meu apelido. E Pesado. eu, assim, olha, eu falava assim, não é possível, eu não reclamo não, e tal, que ele falava, Maria reclamadeira. Ele passou a falar isso direto na minha cabeça. Até que um dia eu resolvi fazer um exercício, né, que foi de realmente fazer uma lista. Eu anotava todas as vezes que eu ia reclamar, e aqui já fica até uma instrução, né, se você de repente percebe que reclama muito aí também, isso é só uma das coisas, né? Eu comecei a anotar todas as vezes que eu fazia uma reclamação com ele, que eu verbalizava de fato, ou também das vezes que eu pensava e aí eu já estava conseguindo meio que corrigir e falar, não vou falar, para eu não ganhar o apelido na hora, né? Não vou falar. Mas eu anotava. Quando eu via, minha lista era muito grande. Eu reparei que eu reclamava demais, demais, demais mesmo. E aí eu precisava mudar várias coisas. É claro que isso não está diretamente ligado à questão da feminilidade, né? Mas eu reclamava muito, dentre outras coisas que foram me levando para esse caminho de divórcio. Então, voltando aqui, né, dentro do conceito de feminilidade, de energia masculina e feminina, Jung determinou isso, a gente entende então que nós temos essas duas energias, mas elas vão funcionar como uma dança. E nessa de estar uma hora mais polarizada no masculino, uma hora mais no feminino, a gente precisa entender onde estaremos polarizadas nesse masculino e nesse feminino. E para isso, a gente precisa falar um pouco de características. Porque essas características vão facilitar a sua percepção para entender se você está polarizada em uma energia ou em outra. Então, quando a gente fala de uma energia masculina, nós precisamos pensar que o homem, ele é foco e resultado. Um homem polarizado no masculino, né? Porque tem por aí o que eu mais escuto das mulheres é que os homens são frouxos. Mas assim, um homem polarizado no masculino, ele é foco e resultado. É um homem resolutivo, é um homem ativo, né? Ele vai lá e faz, ele resolve. Então, se a gente pensa nessa energia de essência do homem, o que é o masculino? O masculino, ele é para fora. Ele é o fazer, ele é o resolver, ele vai lá e precisa executar, ele protege, ele serve no sentido de eu dou conta, se der algum problema eu bato no peito e falo, deixa comigo que eu resolvo. Só que nós mulheres muitas vezes tomamos a frente e fazemos isso inclusive em casa. Por quê? A nossa necessidade de controle, estando despolarizada, ela é tão grande que a gente pensa assim, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Eu não dou conta de esperar o outro fazer aquilo que eu pedi. E aí você começa dentro de casa a perceber que você pediu ao seu marido, por exemplo, para poder colocar o lixo para fora, se ele demorou 15 minutos, 30 minutos, você não consegue esperar, você vai lá passar a mão no lixo e leva. Se você pediu ele para poder pregar um quadro na parede, você não consegue esperar o dia seguinte, você vai querer que ele faça ali naquele dia, naquela hora. Tá rindo aí, né?
tá rindo. Qualquer identificação é mera coincidência, né? Gente, Mas não, e eu tô. E é assim, quando você identifica isso, é igual quando você falou do Maria reclamona. Eu comecei a observar tudo isso em mim. E assim, eu tô rindo, porque, tipo assim, mesmo tendo essa consciência, tem hora que você ainda fala, aí eu não vou fazer. Aí você respira, aí entra o domínio próprio e tudo mais. Porque realmente, mesmo a gente passando por essa transformação, que a gente está num constante aprendizado todos os dias, né? E a gente vai detectando, cada dia você vai detectando algo. Então, até hoje ainda, eu tô rindo do lixo, porque acontece muito aqui em casa, amor, tem que descer com lixo. E ele já sabe que a responsabilidade de descer do lixo é ele. Mas acontece isso. E, tipo assim, quando eu tô de TPM, me incomoda. Eu já reparei isso. Quando eu tô daqueles dias assim, eu olho pro lixo, minha mão coça, minha mão coça. Aí eu respiro e falo, não, ele vai descer, eu vou esperar, é a hora dele. Então tá bom. E aí a mentalidade da gente vai mudando, né? A gente vai entendendo melhor o que tá acontecendo, né? A Médicis Olha, falou, eu vou meu te falar, a quadro Médicis colocou passou. aqui que o quadro ficou 3 meses para ser pregado na parede. Eu também passei por essa situação aqui. Comprei um quadro e ele ficou também uns 2 meses para poder ser colocado na parede. E tá tudo bem, eu também respirei fundo, eu também tinha vários dias que eu olhava para o quadro e falava assim, ai, que vontade de pedir o vizinho para poder pregar, porque eu tenho um vizinho aqui que ele é tipo que faz tudo para os dois, para mim e para o outro do outro lado, né, e tal. Ou então eu falava assim, vou pagar alguém para pregar. Até que teve um dia que o marido falou, eu vou pregar. Eu falei, Oh, glória. glória a Deus, né? Mas Aqui em enfim. casa, quando foi o início do casamento, sabe como é que resolvia? Eu vou pedir meu pai pra fazer. Ah, na hora que eu falava que eu ia pedir meu pai, aí ele dava um jeito e resolvia. Porque, tipo assim, não, pelo amor de Deus, o que meu sogro, sei o que passava na cabeça dele, né? O que meu sogro vai pensar que eu não tô fazendo nada dessa casa, não sei o que ele pensava. Mas era eu falar, não, tô precisando fazer isso. Aí eu esperava um tempo, então eu falei, tô achando que eu vou pedir meu pai pra poder vir aqui fazer isso pra mim. Aí ele acelerava o processo. Eu falar que eu pedi meu pai para fazer alguma coisa, ele já acelerava. Pois A é. tática aqui era essa. Então, e aí, dentro dessas características, né, assim, para você que de repente está tomando conhecimento sobre esse conceito hoje, é só você pensar uma coisa. A gente pensa como que Deus faz as coisas muito perfeitas, assim, pensa no aparelho reprodutor mesmo, masculino e feminino, né? O aparelho reprodutor feminino, ele é para dentro, e o do homem, ele é para fora. Então, você nunca mais vai esquecer isso, né? Porque o espermatozoide corre atrás do óvulo. Você nunca viu um óvulo correr atrás do espermatozoide. Só que você vê mulher correndo atrás de homem. Então, se você vê mulher correndo atrás de homem, você já sabe onde você está polarizada. Não preciso nem falar aqui. Já sabe qual que é a situação. Mas depois a gente chega nisso. Agora vamos para as características do feminino, né? Como eu já falei que é do homem para fora, então agora você já sabe que o feminino é para dentro. Então nós mulheres, a gente tem mais uma questão mais emocional e o homem tem uma questão mais racional. Então a gente tem essa questão mais intuitiva, a gente tem uma questão mais de nutrir, de acolher, né? Olha para você ver como que a gente abraça. A pessoa te conta alguma coisa, você fala, ô, vem cá, né? O homem você conta alguma coisa para um homem, ele fala, tá, e aí, como é que nós vamos resolver? E aí, como é que tá fazendo? Entendeu? Assim, é diferente. Só que a mulher polarizada no masculino, ela que faz essa pergunta, e aí, já resolveu? Como é que é? Então, tem que começar a observar, porque se nós queremos homens sacerdotes no lar, e as mulheres que estão solteiras, se querem arrumar homens para se casar, essa é uma das escolhas mais importantes que você vai fazer na sua vida. Mas ela muito vai depender do seu posicionamento, que é o que eu trabalho, posicionamento feminino. Se você não está posicionada, e eu costumo dizer que a mulher posicionada posiciona todo mundo, né? Se você não está bem posicionada, a sua não comunicação é um posicionamento, a sua forma de falar agressivamente vai ser um posicionamento, a sua forma delicada vai ter outro posicionamento, então por aí vai. E aí a gente vai tendo essas características para conseguir entender se nós estamos mais polarizados no masculino ou no feminino.
E como eu falei, em vários momentos do dia a gente vai alternar isso. Então, quando você vai trabalhar, naquele momento ali, você está precisando ativar sua masculinidade. Porque é o momento que você vai ali fazer dinheiro, que você vai colocar sua energia para executar as tarefas, que se você, de repente, lidera uma equipe igual a Kézia, que tem um salão e tudo mais, ela tem que delegar tarefas para as pessoas, ou ela tem que coordenar o movimento que está acontecendo ali e tudo mais. Então, ali naquele ambiente, vai exigir mais dela uma energia mais masculina. Mas eu tenho certeza que se também nesse ambiente chegar uma funcionária, uma cliente, principalmente salão, tem muito isso, né? As mulheres gostam de conversar, contar histórias, às vezes alguma coisa particular da vida e tudo mais. Chegar uma mulher e falar alguma coisa onde ela precisa de acolher, naquele momento ali, de repente, ela consegue acolher aquela mulher, dar um conselho, nutrir. Então, por isso que eu digo que a gente oscila durante o dia. Mas o mais importante é você entender que quando você retorna para o seu lar, retorna para encontrar com a pessoa que você se relaciona e tudo mais, você precisa ativar a sua feminilidade e se manter o máximo possível dentro dela para evitar os atritos. Certo? Até aí estamos tudo bem? Óbvio. Faz muito sentido. E assim, algo que vibrou muito para mim é quando eu comecei a me posicionar, né? Porque não só as solteiras que vão se posicionar para atrair aquele homem masculino, vamos dizer assim, mas dentro do casamento, né? Que é que a gente fala, se eu quero que meu esposo ele se posiciona mais na energia feminina, então eu tenho que vibrar na energia masculina e vice-versa. Né? Os homens que têm estudado sobre isso, se eles querem mulheres femininas, eles têm que vibrar mais na energia, né, masculina. E aí, gente, é uma troca, assim, e é algo que vai fluindo, é de Deus mesmo. Por quê? Quando me posicionei mais vibrando, né, na energia feminina, eu fui estudar e comecei de dentro para fora, e fui espiritualizar, e aí comecei a parar de reclamar, e fui coisas fora e dentro de mim, né? Sim. Comecei a ter atitudes dentro de casa diferente, né? Eu comecei a fazer mais mesa posta, comecei a querer cozinhar mais. Sabe umas coisas assim que até então era de mulher. A mulher que vibra no masculino, ela acha que é coisa de mulherzinha, que é. Ela acha que é Não, eu tô frescura, perdendo né? tempo. Acho que é frescura, não Acho preciso que é fazer frescura. isso. E não é frescura, eu comecei a dar atenção para isso. E fui me moldando aos poucos. Automaticamente eu comecei a ver meu marido vibrando mais no masculino. E o feminino, como ele é para dentro, igual você falou, o óvulo não corre atrás do espermatozoide, é o espermatozoide que vai atrás do óvulo. Então a gente atrai, o feminino ele atrai, você não precisa ir à caça. Quem vai à caça, né, é o homem, né, é o masculino. E o feminino ele atrai. Então começou a acontecer coisas, eu comecei a atrair coisas simplesmente porque eu comecei, simplesmente entre aspas, porque é um processo, né? Parece simples, mas não é fácil, né? Igual a Jaque falou no início, cada um vai ter seu momento, vai ter seu processo, seu tempo. Então começou a acontecer coisas que eu falava, gente do céu, sabe? Antes eu teria que lutar para aquilo acontecer, as coisas começaram a vir até mim, eu comecei a atrair aquilo que eu pensava, orava, quando eu via um mês depois, semanas, as coisas já estavam acontecendo. Sim, por uma troca de vibração de energia, né? Vamos dizer assim, e mudança de posicionamento, eu comecei a atrair coisas que até então não atraía, sabe? Isso é incrível também. Pode continuar. E como que é gostoso, né, Kézia? Porque, assim, o que eu mais escuto aqui são as mulheres falarem assim, eu quero ser amada, eu quero ser valorizada e tudo mais. Só que como que você quer ser valorizada se você não consegue se valorizar? Como que você quer ser amada se você não ama você mesma a ponto de sair correndo atrás de um homem, a ponto de ficar igual doido atrás dele? Você, olha, hoje em dia, você vai me desculpar, mas eu tenho mentorado bastante mulher solteira e tudo, e às vezes até cristã, e eu falo assim, olha, o cara hoje em dia, ele não precisa de iFood, não. Hoje em dia, virou um outro aplicativo delivery, a mulher vai na porta dele. Ele usa, faz o que ele quer, ela vai embora. Ela ainda vai lá servir as necessidades dele ali. Então, quando a gente para poder analisar, até mesmo baseado na Mulher de Provérbios, né, que foi onde eu usei bastante para me reconstruir e tudo mais, tem um versículo, eu não vou me recordar agora qual o número do versículo, né? Mas Mulher de Provérbios é do 31 a partir do 10 ao 31. Então, não vou lembrar se é 18, qualquer, mas depois vocês olham lá. Que vai falar assim que a mulher, ela é elogiada pelo marido, né? E aí eu paro para pensar e quando eu li esse versículo, eu falava assim, meu Deus,
quanto tempo eu levei para fazer esse processo de volta, para hoje ter o prazer de ser elogiada pelo meu marido. Porque para nós, quando de fato você está sendo valorizada, o homem ele te elogia nas suas ações e no seu comportamento. Agora, quando você está despolarizada, você começa a repelir isso. Ele não tem admiração a ponto de te elogiar. E essa mulher, né, de Provérbios ainda fala que esse homem, ele fazia bons negócios, bons acordos, estando na porta da cidade, né, no portal, que antigamente os contratos eram de bocas, feito no portal da cidade e tudo mais. Então, eu fico pensando assim, a mulher, ela molda o ambiente. É ela que dita. Se o homem chegou em casa hoje, né? E aí eu falo como casada também nesse processo que eu vivi. Então, se ele chegou, ele tá muito nervoso, teve um problema no trabalho, tá estressado e tudo mais. Se você recebe ele tranquilo, dá um beijo, respira, abraça e tudo mais, ele pode, de repente, até ter um primeiro rompante, mas se você consegue manter aquilo ali, você pode reparar que daqui a pouco ele relaxa. Porque a mulher traz paz para esse ambiente quando ela está na feminilidade dela, quando ela está na essência dela. Agora, se ele chegou esbravejando e você foi lá e pá, já retrucou uma nele na hora, minha filha, a casa já mudou o ambiente, os filhos já ficou nervoso, o marido já começou a xingar e tudo muda. Então, é importante a gente saber dosar isso, para saber o momento onde nós precisamos, de fato, aplicar essa energia masculina em prol de desenvolver, de fazer, de conquistar, e o momento em que nós precisamos estar com essa energia feminina. Porque aí sim nós vamos gerar paz no ambiente, no relacionamento e colher muito mais benefícios na relação. Vai por mim que você vai bem, viu? Cola em mim que você brilha, tá? Cola em mim que você brilha. É isso aí. Boa noite, quem tá chegando agora. E então, assim, esse equilíbrio, né, vai fazer a gente se movimentar. Vou aproveitar para contar uma situação que aconteceu naquele evento que nós nos conhecemos, né? No segundo dia, eu fui almoçar eram eu e mais 5 mulheres. E aí, como ali no evento eu era a única pessoa... Olha aqui, peraí. Olha a energia feminina, olha a energia masculina. Vem cá, amor. Eu nem pedi, olha o que eu atraí. Acabei de ganhar um chocolate. Ó. Não, tô dando você aqui. Parabéns, eu falei, marido. não, vontade de comer o chocolate hoje. Olha aqui, acabei de ganhar. Aí, tá vendo? Eu vou falar, não precisa nem pedir. Não, hoje, de dia. Nós estamos falando. Vai lá pra você ver a live, acessa aí. Aí, mas você falou de chocolate? Entendeu nada. Delícia, é isso aí. Eu tô chegando do trabalho agora. E hoje é um chocolate, amanhã pode ser flores, no outro dia pode ser, né, outras coisas e tal, ó, é uma bênção. Mas enfim, então assim, aí, vai lá, nesse evento que nós nos conhecemos, no dia seguinte, que você não estava, eu fui almoçar com mais 5 mulheres. E ali, Kézia, como naquele evento inteiro, né, ali tinha mais ou menos umas 50 pessoas, né, naquele evento que foi mais fechadinho e tal, eu era a única pessoa que falava de relacionamento. E é claro que quando eu sento numa mesa só de mulheres para almoçar, com mais 5 mulheres, o assunto de relacionamento vai vir à tona uma hora ou outra. E aí estava na mesa uma atacadista de jeans, conversando, super bacana, etc, tal, assim, do meu lado. E aí ela falando comigo que, assim, ela teve muita dificuldade nesse processo de feminilidade, mas que ela já melhorou muito, aprendeu muito, etc e tal. E como eu já trabalho com isso há muitos anos, eu consigo perceber de longe, pela fala, quando a mulher ainda é uma mulher masculina e quando ela está posicionada no feminino dela. Mas aí, né, aquela coisa assim, eu só ofereço ajuda quando alguém me pergunta. Então, eu fiquei calada escutando. Geralmente é assim, mas olha o que aconteceu. Aí ela estava falando que ela já passou esse processo tudo e ela passou por 2 casamentos e hoje ela tem um relacionamento, ela namora hoje. Desses 2 casamentos, o primeiro casamento ela teve um filho, o filho está aí na adolescência e tal, acho que uns 11, 12 anos, se eu não me engano, e tudo mais. E aí, mas antes de eu falar do filho, ela virou na mesa e falou assim, então eu tive muita dificuldade nesse processo e tô ainda trabalhando esse feminino, mas assim, hoje eu sou uma outra pessoa, eu tô muito diferente, nanã, e tal, pronto. Aí ela falou assim, uma coisa que eu ainda sei que eu erro é que, às vezes, eu quero ir num determinado lugar com meu namorado e ele não tem dinheiro para ir naquele lugar e eu vou lá e pago.
Até aí eu tô quietinha, escutando e tal. Aí ela falou assim, porque eu simplesmente quero ir e eu ainda não sei esperar. Aí eu, sei, quieta. E as mulheres conversando e tal coisa. Aí, de repente, ela foi contar do filho, né? E ela falou que o filho tinha 11 anos e tal, que ela cria o filho dela para ele ser homem. E que o filho dela um dia chegou e falou assim, que queria dinheiro. Aí ela falou assim, senta aqui, meu filho, mamãe vai te ensinar. Para eu ter dinheiro, eu preciso trabalhar para ganhar. Então, se você quer dinheiro, você tem que fazer alguma coisa para você ser recompensado por isso. Aí ele falou assim: então tá, então o que eu posso fazer? Ela falou: vai lá e lava meu carro. Aí ele foi lá, lavou o carro, recebeu por aquilo ali, mas hoje ele trabalha com o pai e tudo mais. E assim, quando ele precisa de um dinheiro extra, ele pergunta para ela o que tem que fazer, pergunta para o avô, assim, pede para as pessoas o que pode fazer para coisa. Então ela tá criando um homem. Aí eu falei: excelente, parabéns. Você não dá dinheiro pro seu filho, mas você dá dinheiro pro seu namorado. Sem querer, eu soltei uma dessa. Eu falei: não, foi aquele silêncio hard assim na mesa. Aí, do meu lado, do meu outro lado, tinha uma outra terapeuta e ela falou assim: nossa, você foi corajosa demais. Agora você falou um negócio e o povo ficou num silêncio na mesa. Eu fiquei sem lugar, porque geralmente eu não faço isso. Eu espero a pessoa perguntar, falar alguma coisa e eu lasquei essa no peito dela assim na hora, né? A minha atitude masculina na hora de querer ajudar foi maior. Fui lá e paf! Aí eu respirei fundo, virei para essa moça do lado e falei assim: pois é, né? Agora é a hora, ou que ela me ama ou ela me odeia, porque depois, agora já foi, já falei, agora já fui. Aí fiquei quieta. Aí uma outra de frente, para poder quebrar meio que o silêncio da mesa assim e tal, perguntou se eu seguia um grande player do mercado. Aí eu falei que seguia, já tinha inclusive ido a uma imersão dele e tudo mais. Aí ela falou assim: segue aí, fulano, falando para essa mulher, né? Segue aí, você vai gostar demais e tal. Se você puder, vá também, não sei o que. Ele fala também dentro desses assuntos e tal. E aí ela começou a seguir. Na mesma hora, ela resolveu compartilhar o Instagram desse grande player para o namorado. E aí nós continuamos conversando outras coisas e eu lá com aquele trem entalado, como é que eu vou colocar no lugar aquilo que não me chamaram para falar e eu acabei soltando. E eu, aquele negócio me incomodando, mas eu sem saber. Continuei ali e tal, não sei o que. Gente, mas Deus é tão bom que ele não deixa sua filha desamparada, não, né? Passa uns 5 minutos, aí o namorado dela começou a seguir o cara também e mandou para ela um Reels. E o Reels falava de quê? O Reels falava do homem ser o provedor na relação. E aí ela vai e me mostra o Reels na hora. Aí foi a minha oportunidade de me retratar, né? Porque eu virei para ela e falei assim: então, fulana, eu sei que você não pediu a minha opinião e tudo mais, eu falei para você que de uma forma impulsiva, mas assim, agora comprova aquilo que eu te falei. Porque o que o seu namorado está falando para você indiretamente através desse rios é que ele tem uma necessidade de ser homem na relação e muitas vezes você não está deixando. Então, quando você fala para mim que você quer ir em um lugar e que se ele não tem dinheiro, você se impõe, você fala, nós vamos, e você vai lá e paga, você está sendo o homem da relação. Será que você não poderia, de repente, negociar com ele? Olha, amor, tá bom, você não tem dinheiro hoje, a gente pode ir quando virar o mês, quando você receber e tudo mais. E assim vocês chegarem num acordo para que você não faça mais, não tenha mais essa atitude masculina na relação de querer ter o controle, de fazer as coisas no seu tempo, do seu jeito, na sua hora e tudo mais. Aí ela foi e falou assim comigo: você me colocou para pensar. Mas também não rendeu muito não, mas eu falei, ufa! Ai, ó, tirei meio quilo de peso das costas na hora. Mas assim, tava bom, né? Graças a Deus consegui me retratar. Então, assim, são discursos que a gente percebe a mulher muito autossuficiente. Esse fato que a mulher fala assim, porque eu não preciso de homem para nada, porque eu tenho minha empresa, que era o caso dela, eu não preciso de homem para nada, eu tenho minha empresa, eu dou conta da minha vida, do meu filho, disso, aquilo. É um discurso disfarçado de uma mulher que quer mostrar que pode, que acontece, que tem poder, mas por trás disso revela a sua masculinidade, revela o seu feminino ferido, revela aquilo que a pessoa precisa ainda aprender. E muitas vezes ela não tem essa percepção ainda. Precisa de alguém chegar e mostrar o caminho para ela.
pelo menos eu consegui plantar uma semente. Se sou eu a pessoa que vou regar depois ou que vou ver os frutos, não importa. A partir de agora, ela precisa olhar para aquele lugar. E também não é no meu tempo. Deus sabe a hora que ela está pronta para poder tratar isso na vida dela. Para uns vai ser na dor, para outros vai ser no amor. Deus permita que seja no amor. Mas assim, foi acontecendo dessa forma. Então eu falei, é bom contar essas coisas porque esses exemplos reais, né, mostra que nós somos mulheres reais. E em alguns momentos eu também ainda vacilo, mesmo tendo anos trabalhando com isso. Eu sei que em alguns momentos eu também falho, mas como eu já tenho essa percepção, na mesma hora eu consigo perceber e falar: opa, então assim, na mesma hora eu já volto para o meu lugar, para o meu feminino, e já entendo, já retrato, faço o que precisa fazer, o movimento que precisa fazer ali para alinhar de novas coisas. E assim tem que ser na vida de vocês também, né? Quer Não, parar aí para ler um pouco o que o povo está falando? Ou deixa eu podemos continuar? só tô comentando. E assim, é incrível como que chega no nível que pra gente é tão claro as coisas. Eu acho que para todos os assuntos da vida, quando a gente sai da ignorância, porque a gente vive na ignorância, em determinado assunto nós somos ignorantes, né? Sim. Então, a partir do momento que eu aprendo, para mim se torna claro, e aí quando você vê, eu falo que a espiritualidade ela ativa a gente nisso. Por quê? Se você não fosse a Jaque nessa mesa, se fosse uma outra Jaque, antiga Jaque, Sim. às vezes você ia entrar na vibe dela. Você ia falar assim: ah, é mesmo, você tem que pagar mesmo. Ah, esses homens hoje em dia esses homens hoje não tem dinheiro mesmo, a gente tem que pagar. Tipo assim, você ia entrar na vibe dela. Só que o que acontece? A gente é ativado dentro da gente algo tipo compaixão. Você não olha para aquela pessoa para criticar ela que ela tá errada. Hoje a Kézia eu tenho uma visão de compaixão das pessoas. Eu falo assim, não, eu preciso ajudar. A gente ativa esse lado de compaixão da gente e precisa enxergar, porque o inimigo, ele coloca uma escama na nossa visão, né? A gente É tá verdade. cego, espiritualmente falando, a gente tá cego. Porque se a gente se posiciona como cristã, principalmente, né? Quando você vai abordar uma pessoa que não é cristã, é ainda um pouco mais complicado. Mas você percebeu, a pessoa falou de Deus, falou de Jesus, a gente presume que ela é cristã. Então, peraí. Então, você tem a base, não é simplesmente a Jaque e a Kézia falando. Mas o que a palavra de Deus fala? Né? E traz isso à tona com o sentido dessa compaixão de querer ajudar. O movimento das autênticas, o movimento da Belas e Prósperas surgiu disso, desse desejo que Deus colocou no nosso coração como uma compaixão de o lugar que nós saímos, que nós estamos sendo curadas, que nós somos curadas, de transbordar e ajudar outras mulheres. E é muitas mulheres que não têm, que não estão nesse nível de consciência dessa pequena mudança. E Deus vai Quer usando ver? Vamos até fazer uma pergunta aqui, né? Quem aqui, agora, já diante de alguns conceitos, consegue perceber que na maior parte do tempo está polarizada mais no masculino ao invés do feminino? Coloca para nós aqui para a gente saber quem que está mais. Ah, eu estou no feminino, eu estou no masculino, para a gente poder entender se está fazendo sentido também, né? Porque, assim, na maior parte do tempo, pode ser que você tenha comportamento que você percebe e fala, nossa, nesse momento aqui eu estava numa polaridade feminina. Parabéns, maravilha. Mas assim, na maior parte do seu tempo, você vive despolarizada? Vive mais no masculino do que no feminino? Vibrando mais no masculino? Ou você sente que você, não, eu já passei essa fase, isso para mim um dia foi um problema e tal, eu tô mais no feminino. Porque estar também no feminino constantemente também leva para um perigo, né? Porque às vezes você pode virar a donzela, querendo tudo na mão, querendo atenção, trazendo também uma questão de vitimismo. Então, assim, enquanto a mulher que está masculinizada ela vira a heroína, a guerreira, a salvadora, bota a armadura e vão para cima, vão fazer e tal. Por exemplo, nesse momento que eu tô entregando a live, que eu tô te ensinando, eu tô no masculino, porque eu tô aqui no agir, no fazer mais. Na hora que encerrar, eu tenho que voltar pro feminino. Meu marido daqui a pouco chega de viagem, eu tenho que estar bem para receber e tal. É uma dança, mas na maior parte do tempo eu entendo onde eu tenho que estar conforme cada situação. E assim tem que ser na sua vida também. Ó, o Misael tinha falado, né? Uma pergunta: homens sem energia masculina são emasculados e as mulheres sem energia feminina, o que são? Pergunta. Homens emasculados, a gente pode entender que são homens afeminados, né?
Feminados. Homem frouxo, homem banana, não tem atitude, não faz nada, é isso aí. O resumo da obra toda é isso. E a mulher que está masculinizada, o resumo da obra toda é o quê? A guerreira, é a salvadora, é a empoderada, é a feminista, tudo isso, é a que está indo para esse lado. É a virilidade, É a a virilidade que o homem tem polarizada na mulher. Que quer ir lá fazer acontecer e entende que, tipo assim, o controle tem que estar na minha mão. Porque se ela passa o controle para a mão do outro, gera uma insegurança tamanha nela que ela não consegue confiar. E aí, quando a gente fala sobre relacionamento, se você não consegue confiar no outro, como você vai receber dele? Você não consegue receber. E uma das coisas do feminino é conseguir receber. Então, sem confiança, você não consegue, porque você sente que você precisa sempre estar fazendo para agradar o outro, mas não consegue descansar para receber. Verdade. Célio falou, boa noite, Kézia, que Deus abençoe o trabalho de vocês e a imersão seja um sucesso em nome de Jesus. Amém, Célio, muito obrigada, Deus abençoe o seu trabalho também. Aproveitando para poder falar, até deixei fixado o comentário aqui, que no sábado nós vamos ter a imersão Independência da Mulher Bela e Próspera. Isso é um dos temas que nós vamos tratar lá dentro, com mais profundidade. Então, eu convido você, mulher que está aqui para participar. Tem inscrição no link da minha bio aqui. E no dia 7, às 14 horas, a imersão online. Você pode assistir de qualquer lugar do mundo. Vai ficar gravada também. E como é feriado, tem algumas pessoas que não vão estar disponíveis ao vivo, mas estão fazendo a inscrição para assistirem gravada depois. E eu tenho certeza que vai ser assim. É incrível também, espero vocês, tá? Misael falou, feminismo, ao invés de ser uma luta por direitos, se tornou uma espécie de discurso de ódio. Márcia... porque o feminismo, ele foi deturpado, né? Assim, o feminismo era pra gente levar para o lado da equidade e não da igualdade. Quando se fala na igualdade, acabou ficando desigual. Então, não funcionou. E aí eu vejo mulheres cristãs, inclusive, questionarem isso para mim e falar assim, Jaque, mas eu posso ser cristã e posso ser feminista? Não, não pode. Não pode, porque se você é uma mulher cristã, você entende os princípios do reino, como a Kézia costuma dizer, entende os princípios de Deus e não cabe uma mulher feminista nesses princípios. Eu tô lendo um livro que fala justamente isso. Não sei se você já leu esse livro aqui, ó. Ela, a imagem dele. O dia que você postou que chegou esse livro, eu printei, que eu falei, olha, esse aí me interessa, acho que eu quero ler isso aí. Pode ler. E a autora, ela traz uma determinada parte do livro, eu tô na metade do livro, tá aqui, ó. Tem que terminar isso aqui, ó, já li isso aqui. Ela fala sobre isso, o feminismo cristão. E ela traz justamente isso, olha. Ela traz o que faz sentido no feminismo pra gente? Quando defende as mulheres. Então, mas o que Deus sempre defendeu as mulheres? Deus sempre cuidou das mulheres. Jesus sempre cuidou das mulheres. Jesus sempre ensinou as mulheres, naquela mulher apedrejada, e ele falou, eu não te condeno, ensinava as mulheres. Então, assim, só da gente ser cristã e acreditar em Deus é o suficiente pra gente defender as mulheres. Eu não preciso me posicionar num movimento idealista para defender alguém, né? Eu não preciso. E ela traz uma frase no livro que é: quem entende a teologia não precisa de ideologia. E eu falei assim, então quando você entende a teologia, quando você entende de Deus, você não precisa de ideologia nenhuma. Então não existe feminista cristã, porque só de você acreditar em Cristo e em Deus é o suficiente para estar a favor das mulheres. Porque Jesus defendia as mulheres. Então, é essa que é a nossa bandeira. Né? Não precisa de eu me posicionar num movimento que, ao mesmo tempo que ajuda as mulheres, coloca elas num lugar que não deveria estar. Né? Então, na hora que você falou isso, ela traz um capítulo, ela fala desse feminismo cristão, né? Disfarçado aí, né? Que nós não precisamos disso, né? E é isso que a gente quer levar, né, para as pessoas. E essa frase ficou. Quem entende de teologia, quem compreende a teologia não precisa de ideologia. Perfeito. Né, adorei a frase também, muito boa. Forte. As meninas comentando aqui que, graças a Deus, tem melhorado bastante. Hoje estou mais no feminino, mas já deixei ser muito masculinizada. Peço a Deus para ser uma mulher virtuosa. Amém. Né?
Médici também falou, hoje, na maior parte do tempo, vibro no feminino, graças a Deus, já tive muito no Bom, masculino também, querendo controlar tudo. São as meninas que seguem, né? As que estão buscando, porque tem mulheres que já despertou para essa consciência e estão buscando essa mudança. E quem está sim. buscando e está colocando em prática, tem resultado, consegue. E a gente tira uma carga pesada do nosso ombro, que é, ai, pera, eu tô no meu lugar, né? Quando a gente tá fora do nosso lugar, a gente tá vibrando errado, a gente fica sobrecarregada. Realmente como se fosse um fardo, né? Que a gente tem que carregar. Israel falou, submissão, que é uma atitude de uma energia feminina, é vista como um comportamento de fragilidade por muitas mulheres. Sim, nós temos esse É. conceito aí, né? Pode falar, Karina. Submissão é, acho que a submissão é o maior desafio da feminilidade. Porque eu sei que muitas mulheres vão fazer esse processo de buscar o feminino, de buscar essa essência, de voltar para casa e tudo mais, mas a parte de submeter-se é a parte mais difícil. E eu ministro Mulher Única, eu tenho uma lição exclusiva de submissão dentro do curso Mulher Única na igreja. E, assim, é a aula que mais gera confronto para mulheres cristãs, é a aula de submissão, que por sinal é a minha, assim, do coração, que eu amo dar. Por quê? Nós, partindo desse pressuposto da masculinidade que a gente quer ter o controle, se eu solto o controle, eu não consigo. Se eu solto o controle, eu consigo me submeter. Mas se eu não solto, eu não consigo me submeter. E principalmente falando para mulheres casadas, né? Ter que aceitar uma atitude do marido, sabendo que de repente essa atitude vai dar ruim lá na frente, é a parte mais difícil. Porque a gente vai virar e vai falar assim: eu te falei. E mulher é mestre em fazer isso. Não deveria, tá? E por favor, se você faz, pare de fazer. Mas a mulher vira e fala assim: eu te falei que não ia dar certo. Só que a gente esquece que quando a gente casa, o erro de um é o erro dos dois. O acerto de um é o acerto dos dois. Então não cabe mais essa posição de apontar o dedo, de você errou, você fez, eu te avisei, eu te falei, que era isso que eu fazia. E como eu trabalho também mulheres casadas, né? Hoje eu tenho trabalhado muito solteiras, mas eu trabalho também as casadas. Isso para mim aí, a fichinha, já tô cansada de ver. Então, se a gente não consegue deixar o homem ser o sacerdote, tomar as decisões e agir por medo dele errar e fazer algo que vá contra aquilo que a gente acredita que vai dar ruim. Só que se deu ruim, qual que é o seu papel, mulher? Ok, deu ruim. Então, assim, tô contigo, somos casados. Deu ruim, respira fundo e para pensar. Como vamos resolver? Vamos! Como vamos resolver? Porque é casal. Como vamos resolver? E aí, vamos pensar na solução. Agora, a partir do momento que ele tomou uma decisão e errou, você aponta o dedo e critica, além de ser insubmissa, além de fazer tudo isso, você está castrando a masculinidade desse homem. Porque olha para você ver, você fala para ele assim: eu te falei. Aí ele fala assim: então, se você tem razão, você vai lá e faz. Da próxima vez, então, você toma a frente. E aí você começa a fazer, a fazer, a fazer. Por isso que eu falo que isso é muito silencioso, gente. A gente vai pro masculino muitas vezes sem perceber, isso é silencioso. Aí você começa a fazer, fazer, fazer. Lá na frente você tá cansada, tá exausta e reclama que seu homem não faz nada. Exato, né? Aqui, minha filha, é só porrada e bomba. Eu sou desse jeito mesmo, vocês já vão acostumando. Quem não tá acostumado aí é desse jeito, é tapa na cara. Mas daqui a pouco eu passo, assim, um carinho, um afago. Mas, enfim. Então, é isso que acontece muitas vezes na vida da gente. A gente não consegue se submeter. Por quê? Porque a gente não consegue soltar o controle. Só que o que é que eu ensino, né, para as mulheres e tal com relação à submissão? Ainda que esse homem tome uma decisão que você sabe que ela vai dar errado, ou que ela tem 90% de chance de dar errado, ele precisa fazer para ele crescer. E o seu papel como mulher auxiliadora é apoiar. Ah, Jaqueline, mas vai perder dinheiro, é o dinheiro da família, não sei o quê. Seu papel, muito que você pode fazer, mulher, é orientar com amor e falar para ele assim, ó, eu acredito que seria, porque tem até jeito de falar, né? Comunicação não violenta, mas, né, tem muita mulher que vai falar de um jeito diferente. Mas, amor, eu acredito que se você fizesse dessa forma, talvez seria melhor. Mas você toma a decisão e eu vou te apoiar no que você decidir. Se ele for um homem que
percebe que você está cedendo o controle, ainda que esteja orientando e auxiliando nesse momento, ele vai pelo menos parar antes de tomar a decisão para pensar. Senão ele vai lá e faz. Ah, mas ele fez já, que ele fez, errou, perdeu dinheiro, aconteceu tal coisa, não sei o que tal. Mulher, o seu alinhamento primeiro é com Deus. Ele é aqui, ó, na vertical, para depois você alinhar aqui na horizontal. É por isso que é a cruz, gente. Primeiro é aqui, ó, na vertical, é eu e Deus. Senhor, o meu marido não muda, eu já falei para ele é cabeça dura, ele é isso, ele é aquilo. Você já mudou? Começa daí, você já mudou? Porque se você não mudar também, não vai querer cobrança do outro, não. Só tem possibilidade de mudar você, ninguém muda ninguém, não, gente. Então, toma o primeiro partido em mudar você, porque quando você mudar, o ambiente muda, ele muda, tudo muda. Mas se você não muda, continua mulher rixosa, mandona, chata, dando ordem, você querer soltar o controle e tudo mais, aí você quer que o sujeito mude pra quê? Pra te agradar. Porque aí seu ego tá muito inflado. Então vai conversar com Deus primeiro, minha filha. Vai lá primeiro alinhar o que precisa ser alinhado para ele mudar em você, ao invés de você estar preocupando em mudar seu marido. Mas enfim, né? Respirando, voltando para a feminilidade. Agora nós vamos falar da parte boa, né? Como que a gente potencializa essa tal dessa feminilidade? Que daqui a pouco, se bobear a live até cai. Se cair, eu volto para terminar, não tem problema não. Não, não cai não. Deixa eu, antes de você passar para a próxima fase, deixa eu comentar algo sobre a submissão, que foi algo que o Espírito Santo veio colocando no meu coração para poder orientar as mulheres, que algo que eu ouvi fez sentido, até comentei em uma das lives que eu fiz, não lembro qual mais, que nós vivemos nesse tempo de que, eu vou falar assim, a submissão, né, a gente está debaixo da mesma missão, você se submeter, sim, né, ali, né, e concordar com aquele homem, estar ali ajudando ele, mas fica difícil para uma mulher se submeter a um homem que não está submetido a Deus. Né? Sim, então a gente vai se submeter. Como é que você vai submeter num cara que é agressivo, num cara que todo acaiado? Infelizmente você escolheu errado. Como diz a menina aqui, tapa na cara, você escolheu errado. Como diz Pablo Marçal, se errou no recrutamento, tem que investir no treinamento. Não tem jeito. Né? Então você escolheu errado, minha filha. O homem que você escolheu é esse. Então tá bom. O que nós temos que fazer? Quer me submeter ao meu marido, eu preciso olhar para ele e ver que ele está sendo direcionado para Deus. Porque para eu auxiliar ele naquilo que ele está buscando, que se submetendo àquilo que Deus tem falado para ele. Sim. Né? Porque você submeter um homem que repele Deus, fica difícil. É porque a sua submissão primeiro vai ter que ser a Deus. A sua como mulher vai ser primeiro submeter-se a Deus, né? E desse alinhamento de casal, se ele ferir princípios, você vai priorizar a sua submissão a Deus. Mas prossiga. Justamente. Então, qual que é o nosso papel hoje como mulher, como esposa, como feminina, como solteira, casada? Nós estamos numa geração onde Deus tem ativado as mulheres para conduzir esses homens. Né? Eu vejo um papel importante que Deus está nos usando para quê? Nós temos um papel, né, nessa trajetória de conduzir eles ao espiritual. Porque a mulher, ela tem uma conexão com o divino muito mais forte do que o homem. Vamos dizer. E essa é a primeira conexão que traz a mulher para a feminilidade. Conectar-se com Deus. É a primeira coisa. Se falasse assim, Jaque, de tudo, qual que é o primeiro contato? O que eu posso fazer para ser uma mulher feminina? Primeira coisa, vai conectar com Deus. Totalmente. E aí, o que você começa a fazer? O que eu comecei a fazer? Meu marido sempre foi um homem muito bom, íntegro, né? Todo alinhado também com Deus, com princípios, mas a gente sempre quer fazer com que eles, né? Eu quero admirar cada vez mais, eu quero ele mais posicionado. Foi isso que foi acontecendo. Então, a primeira coisa, meu contato com Deus, igual você falou, a cruz, foi vertical. Eu comecei a gerar no mundo espiritual esse homem que eu idealizava para que ele fosse. E ainda gero. Porque, né, eu gero a mulher que eu me torno, tá moldando ele, o homem que ele tá se tornando, tá me moldando. Nós vivemos num processo ainda, né? E nós temos uma responsabilidade, um papel, porque Deus está levantando essas mulheres para que a gente possa conduzir esses homens no espiritual. Para que eles sejam um homem sacerdote, submetido a Deus, para que a gente tenha tranquilidade de submeter a eles. Porque eles têm os princípios e valores que vêm de Deus, antes do mundo, né? Vamos dizer assim. E aí a gente consegue descansar. Né? Porque muitas mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade aí, de agressão, disso, daquilo, escutam uma doideira dessa, a cabeça delas não entra. Ou uma mulher que tem uma crença que veio de família, de que homens que não foram legais com as mulheres na família, quando chega na vez dela, ela escuta uma coisa dessa, de submeter, ela repele.
né? Então, ela vai achar o caminho dela e vai conduzir esse homem de forma sábia, né? Para que ele caminhe para o espiritual também, né? Eu vejo muito isso, é o que eu tenho falado, que eu tenho feito. É, exatamente. E cabe a nós fazer essa condução para proporcionar que esse homem cresça também. Uhum. Cresça diante de Deus, cresça, porque já ninguém nasce sabendo, não. Da mesma forma que você, mulher, não nasceu sabendo ser uma mulher masculina e foi se tornando no período e agora tem que reaprender a ser uma mulher feminina, o homem também não nasceu sabendo a conduzir um lar, a ser o sacerdote, mas ele também vai aprendendo com o tempo. Então a gente vai guiando isso, né? Eu vi um comentário aqui que me chamou a atenção. Não quero entrar em detalhes de política, mas a gente, quando fala isso aqui, ó, se submeteu ao Alexandre de Moraes, sai fora. Olha aí, submissão, né? Assim, eu não vou falar sou partido X, sou Y, não sou a favor também e tal, mas assim, o que acontece? Quando a gente olha para esse parâmetro, né, de política e tudo mais, indiretamente nós já somos submissos, porque a gente não tem opção, ele está lá no poder. Então nós já somos submissas nesse sentido. Temos que acatar a ordem que vem de alguém que tá em cima. E quando a gente fala assim, submeter ao fulano, não sei o que, sai fora. O que nós estamos fazendo? Ficando insubmissas e nos rebelando, ou seja, é um ato de rebeldia. E essa rebeldia é um ato masculino. Então, só coloquei isso para a gente parar para pensar que a gente oscila muito e muito rápido. Não estou falando que você tenha que apoiar o Alexandre, como eu não apoio, como qualquer outra pessoa no país, no mundo, o presidente, quem quer que seja. Não é sobre isso que eu estou falando aqui. Mas é para a gente entender que nós oscilamos muito rápido. Você pode não concordar com certas atitudes, como fulano não concorda, como outro concorda, e tá tudo bem. Você pode não concordar, mas o nosso papel como cidadãs, e principalmente como cristãs, é orar. É orar para que o Senhor mude o coração dele, as ações dele, o comportamento dele, porque nós não temos o poder e a autoridade que ele está tendo no momento. Então, ainda que nós não queiramos, nós precisamos nos submeter, porque ele é poder agora. É ele que age. Sim, Então, existe essa hierarquia, né? Outro dia eu estava lá no salão conversando com uma das minhas cabeleireiras, a gente conversa muito sobre espiritualidade e foi prefeitos, candidatos, passa no comércio o tempo todo fazendo política, né? Aí uma das meninas tá assim, porque política não é de Deus. A gente falou, não, é sim. Aí trouxemos organização de cidade, aí ela falou, olha, Deus ama a hierarquia, Deus gosta de hierarquia, né, do pai, do filho, do espírito, né? Pai, filho, pai, mãe, filho, né? Então, assim, existe uma hierarquia no mundo natural que representa o mundo espiritual que a gente precisa, assim, se submeter, né? Vamos dizer assim. E quando a gente rebela, é igual você falou, a gente está indo para um lado muito vibrando no masculino. Então, que a gente, igual você falou, o nosso papel é orar, né? E em exatamente. todas as circunstâncias, né? Igual, por exemplo, às vezes a minha mãe, por exemplo, né? Né? A gente mora no mesmo prédio aqui em casa, né? Então, assim, hoje eu apelidei ela, eu falei, mãe, você é a síndica, né? Porque nós estamos construindo, né? Eu falei, você é a síndica. Então, assim, às vezes ela fala algumas coisas que eu não concordo, mas eu tenho que submeter. Além de honrar, lógico, pai e mãe, eu ainda tenho que submeter, porque hoje ela está na posição de síndica, onde ela tem autoridade para poder tomar decisões. Então, tem hora que eu falo com meu esposo, olha, não sei se isso aqui é muito legal, mas a gente tem que concordar e submeter a ela. E vou orar. Porque às vezes eu quero falar algo e não consigo, então vou orar para o Espírito Santo mostrar a melhor decisão, por exemplo. Fez muito sentido isso aí que você falou, legal. Isso aí. Então vamos lá, né? Como que a gente potencializa mais essa questão da feminilidade? Mulheres se curam com mulheres, homens se curam com homens. Então, assim, a gente consegue estimular a mulher no feminino se ela anda com outras mulheres que têm uma feminilidade aflorada. Não adianta ela querer se curar no meio de mulheres que são tudo machão, tudo querendo, tudo guerreira, tudo mais. É claro que não. Mas se você, o ambiente molda. Então, assim, se você convive com mulheres que são mais polarizadas no feminino, você começa a se constranger e a querer fazer parte daquilo. Por quê? Porque se isso não te incomodar a ponto de querer fazer parte daquilo ali, você muda o ciclo e vai para outro ambiente. É assim que acontece.
Porque nós somos moldáveis ao ambiente, o ambiente sempre vence. Então, assim, essa é uma forma, além de se conectar com Deus, que eu falei, essa é outra forma, estando com mulheres. Se você tem um marido que está mais polarizado no feminino e precisa ir para o masculino, coloca ele também para andar aí com os varão, com os homens aí que realmente são mais masculinos, que tem um casamento alinhado com aquilo que você se espelha, admira, que pode dar orientações para ele que sejam boas, que dê um bom direcionamento para que ele comece a se espelhar nesses homens e falar: olha, fulano tem um comportamento respeitável, louvável, admirável, quero ser assim. E assim isso vai moldando, né? Esse homem também. Da mesma forma, isso que eu tô falando são os estímulos externos, né? Por quê? Da mesma forma, nós mulheres vamos nos sentir mais femininas quando a gente muda visualmente. Se você faz uma maquiagem, fez a unha, foi no salão, colocou um vestido, um salto alto, passou um perfume, arrumou o cabelo, você vai naturalmente se sentir mais feminina, elevar a sua autoestima. Mas como eu costumo dizer, isso é um paliativo, porque é a parte de fora. Mas ajuda, pode ser o seu gatilho para ativar a parte de dentro. Se você, por exemplo, mulher, eu até dou essa orientação para as mulheres que eu mentoro. Eu falo assim, se você está com tanta dificuldade assim de trabalhar o seu interno, comece a pegar algo que seja feminino como se fosse um... Como é que eu vou dizer? Como se fosse algo que vai virar mesmo assim um gatilho na sua mente. Vamos dizer, se você se sente feminina toda vez que você escuta uma música X e isso te lembra a feminilidade, faça isso. Tá saindo do trabalho? Coloca a música e volta para casa escutando para ver se aquilo te relaxa e volta para essa polaridade. Ah, eu me sinto mais feminina quando, sei lá, se um batom vai te lembrar isso, faz isso. Mas são coisas que são externas. Ou seja, elas não permanecem, elas ajudam. O que vai fazer você moldar é o interno. E aí alguém aí para cima falou até assim, é a crença do fazer, a questão do masculino, né? A crença do fazer. A gente que é mulher faz muito isso. A pirâmide do indivíduo vai falar, né? Na pirâmide lá, a base, que é a parte maior, é a gente ser para depois a gente fazer, para depois ter. Então, se nós queremos ter um homem de alto valor ao nosso lado, se nós queremos ter um casamento louvável, ou quem ainda é solteiro aqui, né, como nas autênticas aqui, ela tendo muita mulher solteira, se você quer ter um homem de valor, quer que esse homem vire o seu marido e tudo mais, tudo que você quer ter, primeiro você precisa ser. E para você ser, você vai desenvolver no seu interno. Vai começar a fazer até você se tornar. É o que o Misael está falando, finge até se tornar. Você vai mandando esses estímulos para poder conseguir fazer. Uma coisa que vai ajudar muito, autocuidado, né? É o que nós estamos falando. A parte, mas o autocuidado é só ir no salão, é só fazer isso que você está falando, Jaque? Não, você não precisa cuidar só de si mesma. A feminilidade, ela vai necessitar de você cuidar também do outro, porque eu não falei que o feminino ele tem essa nutrição, esse acolhimento. A mulher, por onde ela passa, igual a Kézia citou lá, se eu comecei a fazer mesa posta, é um ato de autocuidado com o outro. Porque ela está pesando algo ali em família. É um momento onde o marido dela vai sentar e vai falar assim, nossa, que mesa bonita. O que nós estamos celebrando hoje? Não estamos celebrando nada, amor. Estou fazendo para nós. É o nosso momento. Estamos celebrando nós, a vida, o amor, será qualquer coisa. Né? Então, assim, o cuidado com o outro também. Cuidar do ambiente. É outro tipo de cuidado. Você pode, de repente, eu quero colocar uma flor para poder... Nós temos que pensar, mulher, o seguinte, a gente tem que exalar o bom perfume de Cristo e refletir isso em nós, aqui na Terra, por onde a gente passa, em todas as nossas ações. Então, esse cuidado com o ambiente vai ser desde uma flor que você coloca no ambiente, um aromatizador, um cheirinho que deixa ele mais gostoso, qualquer outra coisa. Então, pense em como você consegue servir onde você está. No seu ambiente de trabalho, como que você consegue servir? Na sua casa, como que você consegue servir? Quando você está com seu parceiro, como que você pode servir a ele? E aí você começa a trabalhar isso em você. Outra coisa que vai trazer a feminilidade, alguém já comentou aí para cima também, né? Que precisou se tornar vulnerável. E essa é uma coisa que as mulheres têm dificuldade. Porque vulnerabilidade, na maior parte das vezes, é interpretada como fraqueza. Mas vulnerabilidade é força. E mais do que isso, a vulnerabilidade gera confiança.
E se você consegue confiar no outro, você consegue se entregar mais, você consegue se conectar mais emocionalmente, você consegue receber mais, você consegue ter muitos benefícios com isso. Então, para a mulher de achar que você ser vulnerável vai ser motivo para você ser rejeitada pelo outro. Ah, porque se eu me expor, ele vai fazer isso comigo. Ah, porque se eu agir dessa forma, ele vai fazer aquilo. É claro que você não precisa abrir sua vida inteira para um cara que você está conhecendo hoje. Você que é mulher casada, não precisa também falar assim, nossa, amor, eu tô assim, jogar tudo que você tá sentindo em cima do seu marido de uma vez só. Porque o homem não tem nem a mentalidade para conceber tudo que você vai falar para ele de uma única vez. E essa Mas questão aos poucos você consegue ir trabalhando isso. Fala, Kézia. Da vulnerabilidade, foi algo que eu vivi também. Porque a Kézia tinha a armadura de ser a Mulher Maravilha, eu sou empreendedora foda, eu faço tudo, eu tenho que fazer tudo dar certo, eu dou conta de tudo. E na hora que eu comecei a passar por esse processo, eu vi, mas peraí, não, mas eu não preciso dar conta de tudo, mas isso e aquilo. Primeiro foi interno. Para eu passar pelo processo de me expor isso, porque por um tempo eu guardei isso dentro de mim, eu tava cansada. Vamos dizer assim. Agora, como que eu vou expor isso pra ele? Porque ele sempre viu uma mulher assim, tá, ativa, que vai, que faz, que resolve, que não sei o quê, nananã, que tem ideias e criativa e que executa. Eu falei, meu Deus do céu, agora eu preciso te mostrar que não é só sobre isso. Eu preciso de ajuda. Sabe, a mulher, quando ela tá vibrando masculino, ela não consegue pedir ajuda. Eu era uma mulher que eu não conseguia pedir ajuda. Né? Hoje eu fui trabalhando isso em mim, pedir ajuda, falar, olha, não tô conseguindo, não tá dando certo, eu preciso da sua ajuda, é isso que tá acontecendo, meu sentimento é esse. E nossa, e foi assim, quando eu comecei a expor a minha vulnerabilidade, eu vi que ele também começou a se posicionar, opa, peraí, não sei o que passou na cabeça dele, mas algo que tornou algo assim, peraí, eu preciso cuidar mais dela, eu preciso não sei o quê, entendeu? Preciso olhar para ela, eu preciso cuidar, ela tá precisando. É um movimento que gera o outro, né? É isso que eu ia falar, assim, a vulnerabilidade, talvez você, mulher, que tem dificuldade de se mostrar vulnerável para o outro, é medo de ser rejeitada. E isso pode ser uma ferida que veio lá da sua infância. Se você não olhou para isso ainda, talvez seja muito difícil para você se expor, porque talvez você lá teve algo que te marcou muito, e aí para você é difícil fazer. E eu entendo, só que quando você não consegue ser vulnerável, você perde duas coisas que são imprescindíveis e maravilhosas num relacionamento, que é intimidade e conexão. Uhum. Você não consegue ter intimidade com seu parceiro de uma forma genuína, se entregar, se doar e tal, e não consegue se conectar emocionalmente. E se você não conecta emocionalmente com uma pessoa, você deixa brechas para ela se conectar com outra. Verdade. Porque é essa conexão emocional que vai gerar nela desejo, saudade, sentimentos bons para querer estar sempre perto, para querer fazer mais por você, para render esse relacionamento, para fazer florescer isso. E aí, nós precisamos baixar essa rigidez que a gente tem e pedir ajuda, como a Kézia diz, dizer o eu te amo, falar como está se sentindo, né? Expor o sentimento, porque isso vai gerar mais confiança. E quando eu confio no outro, aí eu consigo me conectar mais com ele, cada vez mais, e consigo gerar essa intimidade. Outra coisa, né? Por que mulher tem tanta dificuldade de receber? E aí o receber tudo, tá, mulher? É o receber tudo, a coisa boa e a coisa ruim. Porque quando a gente está despolarizada, a gente quer receber. Ah, eu tô voltando pro meu feminino, eu quero receber, mas você quer receber só o bom, né? O ruim você não quer receber, não. A crítica, ou coisa isso, você não quer receber, não. Você quer receber só o bom. Abrir a porta do carro, o cara pagar a conta, aí você quer receber. A crítica você não quer, não. Então vamos trabalhar isso também, né? Se o receber é tudo, é o bom e o ruim. Então ele vai da crítica até o elogio. E eu vou explicar assim, por exemplo, se você recebe uma crítica e está despolarizado no seu masculino, no momento que você recebe a crítica, sem pensar, você devolve ela. Pode reparar. Se você está despolarizada, enquanto a pessoa está falando, você já está pensando na resposta que você vai dar. Porque você não consegue nem focar no momento presente para falar assim, respirar e falar assim, peraí,
Deixa eu entender. Faz sentido essa crítica que eu estou recebendo? Ela é real? Eu preciso realmente mudar isso? Eu preciso olhar para isso? Não, você já vai debatendo e tudo mais. Então, é outro sinal dessa despolarização. É aprender também a receber isso, acolher essa crítica, esse movimento, internalizar isso para você conseguir mudar. Faz parte do processo. Por isso que eu falo, é interno. Tem que trabalhar essas questões também. E aí, a partir desse momento, se você não consegue receber a crítica, você se coloca como vítima, porque aí você quer defender. Então, assim, vá com calma no seu processo, mas vá se permitindo viver o processo. Porque o processo dói, mas ele cura. Lá na frente, você vai olhar para trás e vai falar: graças a Deus que eu passei o processo. Chorei, doeu, fui esmagada, Deus me tratou de um jeito, não importa, mas vai valer a pena. Então, procure trabalhar isso também. A questão de receber o homem abrindo a porta do carro, pagando uma conta e tudo mais, é a melhor parte. É tudo que nós queremos. Mas para ele fazer isso, você precisa também mostrar atitudes que sejam positivas. Não adianta você querer querer se mostrar a mulher de Provérbios, mas é claro que você está buscando o homem de Efésios, ok. Só que ele só vai se tornar esse homem a partir do momento que você conseguir se tornar essa mulher. Então, comece a sua transformação para ele poder conseguir retribuir. E assim você vai se permitindo ser servida por esse homem. Vai largando essa capa de heroína. Porque, no fundo, nós sabemos que nós damos conta. Nós damos conta de colocar o quadro na parede, nós damos conta de pôr o lixo para fora. Algumas mulheres vão dar conta até de trocar pneu de carro. Eu não sei, mas tem mulher que sabe. Vai dar conta até... E os homens sabem que nós damos conta. Eles sabem que nós damos conta. Só que você precisa dar conta. Você não pode pedir ajuda para poder fazer algo, então é começar a pensar nesse sentido. Ok, eu dou conta, mas eu posso pedir ajuda. Isso não vai me diminuir. Ele sabe que eu dou conta. Então, o vidro de azeitona para abrir, porque aquele negócio no vácuo ali é ruim de abrir mesmo e tudo mais. Você pode colocar a faca ali na beiradinha, tirar o ar e abrir? Pode. Se você estiver sozinho em casa, faça. Você não vai esperar ele chegar 1, 2 horas depois para abrir um vidro de azeitona. Mas se ele está em casa, dê a oportunidade dele de servir. São pequenos gestos e a gente não faz. Por quê? Porque a gente tem um ego muito inflado. E essas coisas vão minando o relacionamento, vão levando a gente para o caminho de divórcio, vai levando a gente para o fim de relacionamento, de namoro, noivado, casamento, tudo. Por quê? Porque a gente não sabe receber. Top. Basicamente é isso, mulher. Exercite sua criatividade, esteja com mais mulheres, use vestidos, faça as coisas externas, vão estimular. Mas basicamente é isso. Aprenda a receber. Receba o elogio, mas receba a crítica também. É basicamente isso que eu acredito que eu atingi mais importante para passar para você hoje. Maravilha, Jaque. Nossa, foi muito top, gente. Vocês gostaram? Então, para a gente finalizar, a Roberta falou, passando para deixar um beijo para minha mentora maravilhosa. Uma pena que eu não vou poder ficar mais com vocês. Então, Roberta deixou aí um beijo para você. Roberta é para mim? É minha mentorada. É porque hoje é o dia dela da escala de mulher única na igreja. Maravilha. E a Gisele, do bistrô delas, aqui de Tabira, falou que num papo com você na CDL aprendi muito sobre isso, Kézia. Agradeço por compartilhar. Foi na parte que eu falei da vulnerabilidade, eu acho que ela comentou, sabe? Um dia, né? Tem um grupo, um curso do Sebrae que nós estamos fazendo e é uma oportunidade, a gente estar inserida no meio. E quando a gente fala de relacionamento, eu entro com esse assunto, né? Que por sinal, eu vou num jantar de mulheres, postar nos stories para vocês aí mais tarde, que é um ambiente onde a gente começa a conectar, né? Muitas mulheres, mães, e falam assim, é a primeira vez que eu vou nesse encontro, já acontece aqui na cidade, né? A gente foi convidada aí nesse grupo. E uma das meninas falou assim, é um dia no mês, a primeira quinta do mês que elas reúnem, que eu falo assim, é meu dia de comer em paz. Porque em casa tem menino, tem marido, é confusão. Então eu vou, aí eu como, eu janto, meu dia de jantar. Relaxa, permite receber, né? Pois é. A gente tem que fazer mais isso, né?
Kelly, minha irmã, falou aí que live rica, muito aprendizado com vocês. Maravilha, irmã. Pega os códigos aí. Então vamos para encerramento, né, gente? Se deixar, eu já gosto de falar, eu também gosto de falar. Se deixar, nós ficamos aqui até meia-noite, né, amiga? Ó, muito obrigada por você ter aceitado esse convite aí de última hora, mas deu um jeito de encaixar. Eu tenho certeza que esse transbordo vai gerar muitas sementes que vão frutificar. Sigam a Jaque, gente. Sigam a Jaque, as solteiras, as casadas. Ela traz muito conteúdo rico, né? Então, assim, se precisarem de um acompanhamento melhor, eu preciso de alguém para me orientar, eu tô perdida. Tem a mentoria da Jaque, procura ela, siga os conteúdos dela, chama ela no direct, pergunta mais como que funciona e fica aí, né, à disposição para poder ajudar vocês, mulheres, tá? Tenho certeza que ela vai agregar muito na vida de vocês. Ok? Muito obrigada, já que Deus te abençoe e prospere aí seus projetos, seu casamento, que tudo que você tem plantado, você vai colher aí 100 vezes mais no nome de Jesus. Tá? Amém. Em nome de Jesus, agradeço o convite mais uma vez. Agradeço a presença das belas e prósperas, das autênticas. Obrigada a todo mundo. Os homens também que se fizeram presente aqui e tal. Assim, ó, muito obrigada. Foi ótimo partilhar com vocês. E assim a gente segue transbordando para que mais mulheres possam fazer o caminho de volta para casa. Um beijão, fiquem com Deus e até a próxima. Aqui, Deus abençoe vocês. Pera aí rapidinho, deixa eu desativar os comentários aqui pra você aparecer. Vamos fazer um print. Vou fazer igual eu fiz na live de ontem, tá? Quem vai ver essa live gravada também, da nossa imersão que é no sábado. Quem tirar o print aqui e marcar a gente nos stories, vai me chamar no direct que eu vou liberar um acesso gratuito, tá? A primeira pessoa que postar, a primeira mulher que postar o nosso print vai ganhar o acesso aí na nossa imersão. Vou transbordar aí uma generosidade na vida de vocês. Bora fazer um print, se eu não errar, porque toda vez que eu vou fazer print, eu bloqueio o telefone. Oh, meu Deus do céu, eu sempre confundo que botão que eu tenho que apertar. Faz pose aí que eu vou fazer daqui também para garantir. Isso, bora lá. Apertei o botão errado para variar. Vamos fazer de novo, peraí. Vamos fazer de novo. Posiciona de novo. 1, 2, 3 e... Voltei, gente. Olha, um beijo no coração de vocês. Bora lá. Beijo. Vou pro jantar agora. Fiquem com Deus. Tchauzinho. Beijo, até a próxima. Obrigada pelo convite. Por nada, obrigada a você.